Olá, meu nome é Jonatas e este é o canal Teologia Crítica. Quem são os demônios? Segundo Judas 1,6 e 2 de Pedro 2, verso 4. Você já parou para pensar, para prestar atenção nesses textos? Será que eles dizem a mesma coisa que a ortodoxia diz? A ortodoxia da maioria das igrejas fala que os anjos é que são os demônios. Será? Vamos observar. Primeiro, texto de Judas. Judas, Epístola de Judas, capítulo 1, verso 6. Lá está escrito o seguinte: aos anjos que não guardaram seu principado, a sua posição, mas deixaram a própria habitação, ele os tem reservado em cadeias eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Judas 1, verso 6. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, nos diz: porque se Deus não poupou aos anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Os dois textos contam uma história de anjos que pecaram. E quando estes anjos pecaram, Deus os condenou, Deus os castigou, lançando em abismos de escuridão. Onde temos essa história? Essa história, hein? De onde é que ela vem? Onde encontramos ela? A história de que anjos foram lançados nas profundezas da terra, em abismos de escuridão. Onde? Vamos descobrir? Olha só. Em 1 Enoque, que é um livro que nós já citamos aqui em outros vídeos, um livro do século II a.C., bem antes do Novo Testamento, supostamente Enoque tem visões de Deus, e nestas visões Deus mostra algumas coisas para eles, algumas coisas para ele, para Enoque. Né? E lá, no livro de Enoque, capítulo 7, versos 1 a 5, é dito o seguinte: E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns aos outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Continuando o texto. Então, seu líder, o líder desses anjos, que queriam ter esse projeto, o líder deles, Samiasa, disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles, os anjos, os outros anjos, disseram e responderam: nós todos juramos. E eles se amarraram por mútuos juramentos para cumprir o propósito deles, que era o quê? Pegar mulheres, selecionar esposas para eles da progênie dos seres humanos. O pai, a moto que passou. Então, a ideia deles era selecionar mulheres da progênie dos seres humanos e gerar filhos. E o que vai acontecer? Deus, então, vai castigá-los. E Deus diz a Miguel, o Senhor fala a Miguel: vai e anuncia os crimes de Samiasa, daquele anjo lá, e aos outros que estão com ele, os outros que estavam com ele, os quais têm se associado às mulheres para que se contaminem com toda a impureza. E o que vai acontecer? O que vai acontecer com esses anjos que se contaminaram? O Senhor continua falando a Miguel e diz o seguinte: quando todos os seus filhos, os filhos dos anjos com as mulheres, forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus amados, dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, até o dia do julgamento e da consumação. 1 Enoque 10, versos 15 a 17. Opa! Já vemos semelhanças aí com aquela história que nós estávamos lendo em Judas, não é isso? Então, essa história de Judas e de 2 de Pedro, que fala de anjos que, quando pecaram, foram lançados nos abismos da terra, amarrados em correntes e presos na escuridão. De onde saiu essa história? Essa história de Judas e Pedro está se referindo à narrativa da queda dos anjos.
em 1 Enoque, sai de 1 Enoque, onde se diz que os anjos abandonaram o céu para ter relações sexuais com as filhas dos homens. E depois disso foram lançados nas profundezas da terra, conforme nós já vimos aí nos capítulos 7, versículos 1 a 5 e 10, versículos 15 a 17. Certo? Então essa história veio de 1 Enoque. Ou seja, justamente de um livro não inspirado, porque 1 Enoque não está na Bíblia cristã, nem evangélica, nem católica. Quer dizer, está em outras Bíblias cristãs dos etíopes, dos cristãos etíopes e judeus etíopes. Tá? Então, lá na África, por exemplo, os cristãos têm esse livro como inspirado. Mas, nas nossas Bíblias aqui, né, os cristãos não têm Enoque como inspirado. E é deste livro não canônico, deste livro não inspirado, que nasceu a inspiração para a escrita de um livro canônico. Surpreendente, né? Judas chega a dizer, né, na carta dele, ele chega a dizer o seguinte, que ele estava escrevendo, o que ele estava escrevendo se referia à fé que uma vez para sempre foi entregue aos santos. Então, a verdadeira fé, a fé que foi entregue aos santos, segundo Judas, era aquilo que ele estava escrevendo, e fazia parte dessa fé a ideia de anjos que foram aprisionados nas profundezas da terra por terem se relacionado com as filhas dos homens. Pois é. Com isso tudo que a gente percebe que a Judas e 2 de Pedro, ao seguirem de perto essa teologia do livro enoquiano, indiretamente o que eles estão nos dizendo é que os demônios não são os anjos caídos. Surpreendente, né? Sim, isso mesmo, não são os anjos caídos. Até porque esses anjos, segundo esses textos, eles estão presos. Lembra lá o texto de Enoque? Eles foram amarrados em cadeias de escuridão. Judas e Pedro seguem de perto essa teologia. Os anjos estão presos, certo? E quem são os demônios, então? Se os anjos não são, porque eles estão aprisionados nas trevas, nas profundezas da terra, aguardando o dia do julgamento, então quem são os demônios? Para 2 de Pedro e Judas, ao seguirem a teologia do livro enoquiano, os anjos não são os demônios, mas sim os gigantes, os filhos dos anjos com as mulheres, conforme está em 1 Enoque 15, versos 9 a 17. Vou corrigir aqui. Na verdade, é 1 Enoque 15, verso 8. Tá bom? E lá nos diz o seguinte, Deus falando então, diz a sentença, né? Depois de falar da sentença dos anjos, fala então dos gigantes. E diz, agora, gigantes, que têm nascido de espírito e de carne, porque os anjos são espírito, e tiveram relação com as filhas dos homens, que são de carne. E dessa relação nasceram os gigantes, né? E aí Deus fala, no livro de Enoque, 1 Enoque, capítulo 10, capítulo 15, versículo 8. Diz lá, agora, gigantes, vocês que têm nascido do espírito da carne, vocês serão chamados sobre a terra de maus espíritos, espíritos da maldade, malignos. E na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima, os santos sentinelas dos anjos. Deles foi o seu princípio e sua primeira fundação. Tá? Maus espíritos, eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade, eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra, ou seja, dos gigantes. Então, desse imaginário de anjos que, segundo a narrativa, o pensamento desse livro apocalíptico não canônico, não considerado inspirado, que fala de anjos desejando mulheres e tendo relações com elas, e que, portanto, caíram, se corromperam, é desse tipo de narrativa que 2 de Pedro e Judas vão se inspirar para construir a sua teologia. E ao se apropriarem dessa teologia de anjos caídos, indiretamente eles estão nos mostrando que conceito eles tinham sobre os demônios. Para eles, os demônios eram gigantes,
ou melhor dizendo, os espíritos desses gigantes que foram amaldiçoados a vagar pela terra. Estranho, diferente, né? Mas eu tinha um outro conceito de demônios, né? A teologia, a igreja, pois é. Mas aqui, o objetivo do canal é trazer uma visão crítica. O que a teologia devocional diz é legítimo, mas para nós o que nos importa é fazer uma análise das ciências da religião, da história das religiões, comparando textos com seus imaginários, textos com textos, literatura com literatura, e mapear as origens das crenças. Se você curte esse conteúdo, por favor, curte o canal, compartilhe com quem gosta disso, uma visão crítica da fé, da Bíblia em especial, e comente, tá? Esperamos que esse conteúdo seja útil para todos, independente de crença ou de não ter crença alguma. Obrigado.